Num jogo de RPG não adianta ter só jogador e mestre. E não adianta nem ter só cenário, porque de que vai ser esse cenário se você não tiver os personagens que povoam ele? Personagens maravilhosos que fazem com que os jogadores queiram interagir com eles. Os vídeos de hoje é sobre as 3 características para deixar exatamente esses personagens especiais e não encher o saco dos teus jogadores com ele. Como assim? Encher o saco é encher o saco. É um erro típico de muitos mestres, tanto veteranos quanto novos, de não fazer os NPCs de uma maneira que adiante. E é pegando o que é ruim e transformando no bom que a gente vai fazer um vídeo muito show. E tem mais! O vídeo de hoje vai usar como pano de fundo Duna. Duna é uma série fantástica. Muita gente deve ter visto agora, né? O renascimento aí com os filmes novos dele, que são maravilhosos. E esses filmes mostram personagens muito interessantes que todos eles dá para ser usado como exemplo, tanto de excelentes NPCs, como também de excelentes heróis, vilões, protagonistas. Mas vamos começar pelos NPCs. A primeira pergunta que a gente se faz é, peraí, mas olha, no filme todo mundo é personagem, como é que a gente vai usar isso para colocar negócio de anime? E tem outra, que uma pergunta que você pode fazer também, peraí, por que você vai pegar Duna, se Game of Thrones tem tanto mais personagem interessante e tal? Excelente pergunta. E a resposta é no papel que os jogadores têm na história. No caso do Game of Thrones, a gente tem vários personagens que, vamos ser honestos, cada um deles é o herói, o protagonista de sua própria história. É como se fosse um grupo de RPG grandão que cada um tá passando por várias aventurazinhas. Isso é muito fera, mas é um modelo que vou até usar num outro vídeo. Para NPCs a gente fica melhor com um estilo mais clássico, que nem Guerra nas Estrelas, de certa maneira, o Duna, que por sinal nem inspirou Guerra nas Estrelas em muita coisa. No Duna a gente tem o Paul Atreides como que se fosse assim, o grupo da gente. O Paul representa todo o protagonismo, todos os heróis, todo mundo que tem que passar por uma transformação e vencer alguma coisa. A galera toda em volta dele ali, seja a Shani, seja o Gurney, os vilões, Barão, o Fade Rauf, toda essa galera aí, na verdade, é suporte para essa história do Paul. E, usando essa ideia, a gente vai também fazer com que os nossos NPCs fiquem melhores. Por quê? Porque todos esses personagens lá ajudam o Paul na história de maneiras diferentes. E essas maneiras são o que fazem deles bons NPCs. E é por isso que a gente vai pegar cada um deles a fundo agora. Vamos começar por um dos problemas típicos de NPC, que é o seguinte. É aquele NPC que... Vamos ver, diz pra mim se tu não conhece essa história. Os jogadores chegam numa vilinha, vão conversar lá com os personagens e se perdem. Se perde ali no personagem, não sabe. Acha super interessante a filha do padeiro, mas você não sabia o que fazer com aquela filha do padeiro. Pô, meu irmão, a história não tá avançando. Pois é. NPCs que fazem com que a história não avance, com que ela não vá pra frente. Você tá ali mestrando, tá legal o RP, mas de alguma maneira o jogo pra você como mestre não tá andando, mesmo que os jogadores estejam gostando. Isso é um dos primeiros problemas que a gente vai transformar em bom NPC, que é os NPCs têm que contribuir para a história. E para isso, eu vou dar um exemplo na forma do Gurney Halleck, o bardo lá, que ao mesmo tempo é um grande guerreiro, mentor do Paul. Eu poderia entrar no papel de mentor dele, mas eu não quero isso agora. O Gurney tem um outro momento no filme, especialmente no segundo filme, onde ele demonstra a sua capacidade de trazer mais elementos para a história. Quando o nosso colega lá, Paul, encontra com ele, o filme estava indo numa direção e subitamente, pá, ele encontra um cara, começa com o Gurney apresenta para ele novos momentos. E nisso o Paul vê todas as opções que ele não tinha antes para continuar a história numa outra direção. A mesma coisa você como mestre pode querer construir até com a filha do padeiro que seus jogadores se interessaram. Até porque, e isso é importante, jogador, galera, fala pra mim. Bota no comentário se você nunca teve aquele personagem que você botou só de onda e os jogadores amaram e começaram a conversar. No caso da nossa filha do padeiro aqui, você pode fazer a mesma coisa. Dá um nome pra ela, cria agora. Lembre-se dos seus ganchos de aventura e coloque, obviamente, ela para falar uma pimentinha ali, um detalhe desses ganchos. E com isso ela não vai ser só uma personagem interessante porque os jogadores querem conversar com ela, ela também vai trazer elementos da sua história para frente. Você pode colocar isso em qualquer NPC que aparecer, usando diferentes ganchos. Se você usa a minha técnica dos cenários, que eu fiz naquele outro vídeo, fica ainda mais fácil, porque você tem toda uma paleta de opções para adicionar a qualquer NPC que você utilizar no jogo. Então, essa dica já é a primeira para deixar os seus NPCs muito melhores. Mas aí, o NPC avançando a história começa a botar aquela coisa, né, que a gente já tá vendo o perigo, que é o perigo dos jogadores reclamando, esses NPCs roubam a história, roubam a cena, eles é que são importância, o nosso grupo não serve para nada, é só NPC que faz tudo. Isso é uma crítica realmente muito, muito séria. Você como mestre veterano, onde não faça esse vacilo, não coloque NPC, olha aí o erro, que roube o protagonismo dos seus jogadores.
Eles são o centro da aventura. A galera tá vindo pra jogar pra ver os personagens deles se desenvolvendo. Claro que a tua história que você talvez tenha desenvolvendo pra botar eles junto pode ser legal também. Mas idealmente você tá construindo essa história junto com os jogadores. E os NPCs que você coloca vão contribuir para isso, para que os seus jogadores brilhem na tua história. E agora vem um exemplo, né? Do que você está falando de negócio de brilhar na história? Poxa, eu queria usar o meu NPC super bacana. Você pode, desde que o seu NPC não roube a cena e sim contribua para os jogadores. Olha como exemplo, a Shani. A Shani é, claro, o interesse amoroso do Paul. E de certa maneira ela representa também esse personagem que acompanha o principal, no caso seria o grupo, né? Se a gente pensar no Paul como se fosse o nosso grupo, vai acompanhando ele o tempo todo, na saga inteira. Só que ela funciona como um contraponto a ele. Ela direto está trazendo para ele assim, ideias, ou criticando ele, ou colocando ele na parede. Ela coloca ele para crescer. E dessa mesma maneira você vai fazer isso com os seus jogadores também. Quando você coloca um ou outro NPC que está ali acompanhando eles na história, esse NPC não vai ser o cara que vai roubar a cena o tempo inteiro, que vai ter os maiores poderes. Não, é o personagem que está lá com eles ajudando. Mas de vez em quando conversa com os outros personagens, pergunta alguma coisa que você sabe, né, que vai dar uma empurrada na galera, botar o pessoal para discutir. É aquele personagem que ajuda os heróis a brilharem, coloca eles numa cena interessante. Então quando você tem um personagem desse, que é semelhante a Shani, tá junto, mas não rouba a cena, tu vai ver que os jogadores vão adorar esse NPC. Eles vão querer esse NPC do lado deles o tempo todo, porque eles sabem que ele não tá lá para roubar, e sim para sustentá-los na sua história fantástica. Aí agora a gente já tem NPC dando ideia para a aventura, e NPC levando os jogadores para a aventura. O que está faltando? Está faltando os NPCs do dia a dia. Aqueles que não estão nem acompanhando e nem estão sendo encontrados. São aqueles que estão por ali e os jogadores interagem com eles. Mas são aqueles que têm um papel importante sim, e é o papel de ampliar a sua história, o seu mundo. Na verdade não é nem a história, é o cenário. Eles são aqueles que ampliam os elementos do cenário. Como assim? Adoro, tu tá muito abstrato nisso. Pois é, tá abstrato, né? Porque eu tomei aquele spice deles e já tô... Não. O lance é que eu estou lembrando do Stilgar. O Stilgar, que representa o povo lá, Fremen, pra valer mesmo, ele é a maior fonte de riqueza sob o cenário, através dos olhos do Stilgar ensinando o Paul quais são as diferentes coisas que acontecem em Duna, cavalgar lá as minhocas, andar no deserto com as tendas, atravessar as dunas, entender o negócio da água. Com todos esses elementos a gente vê, não no papel do mentor, porque ele só acompanha o Paul mostrando isso, mas aquele cara que tem tudo, todas essas coisas do cenário. E não só o Stilgar, como um ou outro personagem dos Fremen, são todos esses personagens que enriquecem o teu cenário. Não faça com que os seus NPCs sejam só mais aquela coisa pobre, é o ferreiro. Não, ele é o ferreiro de alguma nação. Vamos dizer que você está mestrando, por exemplo, em Mistara. Ele é um ferreiro de Daroquim. Os ferreiros de Daroquim são os grandes comerciantes. Talvez ele tenha metais vindo de terras distantes. Talvez, sacou? Traga coisas do seu mundo que você está criando e coloque em cada NPC. Deixe cada NPC seu, nem que seja um elemento só, aumentar a riqueza do teu mundo e do teu cenário e dar esse presente para os teus jogadores. Com essa dica a gente fecha a parte boa dos NPCs. A gente já tem 3 dicas para deixar NPCs assim, ó, beleza no jogo. Mas aí você me pensa, poxa, mas espera aí, Adobe, cara, e o Barão Harkonnen, o Fade Raul, aqueles caras do mal lá, isso são NPCs interessantes pra caramba, eu quero saber mais. Pois é, e eu também quero explicar mais, mas isso vai ser no próximo vídeo.